Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ela era filha do meu chefe, o homem que pagava o meu salário. Um homem que eu sabia era bravo demais, que tinha, aliás, um ciúme com aquela filha que só vendo. E mesmo sabendo do perigo, eu simplesmente não consegui resistir ao encanto daquela menina. Sabe, eu até tentei. E tentei, porque sabia que estava correndo risco, pelos motivos que já expus. Ele era meu chefe, meu patrão, pagava meu salário, eu precisava do serviço. E ela era, pelo menos eu imaginava, era de menor. Devia ter 15, 16 anos no máximo. Só que quanto mais eu fugia, parece que mais a tentação me perseguia. Naquela época eu morava numa cidadezinha do interior de Santa Catarina. Não vou nem citar o nome da cidade aqui, porque não quero me comprometer e muito menos expor os envolvidos. O fato é que, apesar de ser casado, mais do que isso, ser pai de uma linda menina, eu acabei metendo os pés pelas mãos e, sem me dar conta, me vi preso naquela armadilha do destino. E tudo começou quando arranjei aquele trabalho no mercadinho do seu Trajano. A Cauane, filha dele, trabalhava no caixa. Era um mercado pequeno, desses mercados de bairro, tanto que tinha poucos funcionários. Na verdade, além de mim e mais um entregador, o resto era da família. O seu Trajano trabalhava ali com a mulher e mais um filho, além da Cauane, que tomava conta do caixa, pelo menos na parte da tarde, já que estudava pela manhã. Então, desde o primeiro dia em que nossos olhares se encontraram, eu me senti atraído demais por ela. E não me culpo porque, meu Deus, atração é uma coisa que a gente não controla. É uma coisa mais instintiva do que propriamente uma decisão. Ninguém decide que vai sentir atração por outra pessoa. Simplesmente acontece. E a intuição me dizia que aquele sentimento, aquele instinto que me levava a me aproximar dessa menina, poderia me trazer problemas no futuro. Eu sabia disso. Eu nunca tinha traído a minha esposa. Nunca. E olha que já fazia quase 6 anos que estávamos casados. Para dizer a verdade, eu nunca tinha sequer cobiçado outra mulher na rua. Só que bastou aquela primeira troca de olhares para eu já me sentir balançado. Era uma graça de menina. Aliás, ela parecia uma boneca. Lourinha da pele clara. Eu até comentava com o entregador, assim, na base da brincadeira, que ela parecia um copo de leite pronto para ser bebido. Ele já me olhava torto quando eu falava assim. Deixa o seu Trajano escutar você falando isso, deixa. Você vai ver o leite. Eu sabia que o velho não gostava que sequer olhássemos para a filha dele. Olha, esse homem tinha um ciúme dessa menina, mas um cuidado com essa menina. Era uma coisa que saltava aos olhos. E olha, tem coisa que a gente sabe que não deve, mas acaba fazendo. Até porque, repito, tem sentimentos dentro da gente que a gente não consegue controlar. É uma coisa instintiva. Você não raciocina, apenas sente e pronto. A atração é uma dessas coisas. E era exatamente o que eu sentia por ela. Atração. Uma atração quase irresistível.
mesmo sendo casado, mesmo fazendo de tudo para manter a fidelidade em relação à minha mulher. No começo, como eu já falei, pensei até que ela fosse menor de idade, que tivesse 15, 16 anos, se tanto. Mas já na nossa primeira conversa, descobri que não. Ela fez questão de me dizer que já tinha completado 18 anos. Não nego que fiquei empolgado. Porque se ela realmente tivesse só 15 ou 16, tenho certeza de que mesmo sentindo aquela atração toda, eu jamais seria capaz de me aproximar dela. Só que ela dizendo que tinha completado 18 não fazia muito, a coisa já mudava de figura. Pelo menos isso. Era uma mulher adulta. De qualquer modo, é incrível como uma mulher pode virar a cabeça da gente. E digo isso, não é para me eximir de culpa, não, para fugir da responsabilidade. É que é a mais pura verdade. Mesmo sendo tão novinha, a grande verdade é essa. Ela virou a minha cabeça. E não me perguntem como, porque eu não sei explicar. Bastaram alguns dias e eu já me senti como se estivesse sob o efeito de algum encanto. Fiquei perdidamente apaixonado por ela. Embora fazendo força para ninguém notar. Principalmente o velho. Deus me livre. Mesmo assim, só eu sei o quanto era difícil, até porque ela me provocava. Por isso é que quando eu digo que ela virou a minha cabeça, não é força de expressão, não. Muito menos uma tentativa de me eximir de culpa, não. É que apesar de novinha, de ser praticamente uma adolescente, 18 anos, ela me provocava. Ela sabia o efeito que tinha o seu olhar sobre mim. Mais do que o olhar, seu sorriso, seu rosto, seu corpo, seus olhos. Ela ficava me encarando, sorrindo. Ela puxava a conversa quando não tinha cliente nenhum por perto. Repito, eu sabia que o seu pai era um homem bravo. Sabia que seu pai era um homem severo, daqueles homens de antigamente. Principalmente porque era homem do interior, nascido, criado e vivido no interior. Se eu tivesse juízo, teria me afastado daquela menina quando pressenti o perigo. Teria até pedido a conta daquele emprego, porque apesar de precisar do serviço, era melhor eu ficar desempregado do que entrar de cabeça e me colocar diante daquela verdadeira encruzilhada. Ou pelo menos deveria ter tentado evitar seus olhares desde o começo. Não pelo seu pai, digo isso mais pela minha família. Se bem que, na verdade, tentar, eu até que tentei. Só que não deu para resistir. Mesmo assim, eu devia ter tido juízo. Até porque tinha uma esposa e uma filha em casa me esperando todas as noites. Eu não tinha nada de ficar procurando sarna para me coçar. Mas é como eu já falei, tentar eu até tentei. Não tive forças, a grande verdade é essa. Não demorou muito para começarmos a trocar olhares mais maliciosos, digamos assim. Olhares que davam a entender que ela me queria e que eu a queria também. E mais do que olhares,
Não demorou muito para trocarmos também o nosso primeiro beijo. E tudo ali, no mercado, nas barbas do velho. Eu notei de saída que a Cauane era bem safadinha. Até porque, é como eu já disse, se ela não tivesse me provocado, mesmo com a atração que sentia por ela, nada teria acontecido. Nada. É que ela não me ajudou. Pelo contrário, ela destruiu o restinho de força que eu tinha para resistir. De modo que boa parte da culpa foi dela. Tenho a minha parcela de responsabilidade, é claro que tenho. Mas a maior culpada foi ela. O fato é que, mesmo pressentindo o perigo, não tive forças para me afastar. Ela começou a me provocar. Depois daquele primeiro beijo, então, ela começou a me procurar, a se insinuar. Meu Deus do céu, eu sou homem. E apaixonado do jeito que estava ainda mais fragilizado, o sangue fervendo nas veias. Acabei não resistindo, mesmo sabendo do perigo. E depois daquele beijo, aconteceram outros encontros. Tudo escondido, naturalmente. Nem um entregador, com quem eu tinha um pouco mais de intimidade, nem com ele eu cheguei a fazer qualquer comentário. Ninguém sabia. Aliás, o velho, e eu senti, começou a ficar desconfiado a partir de uma certa altura, embora ninguém soubesse. Um dia, inclusive, a gente ali no balcão conversando, quando ele de repente fez aquele comentário assim que, olha, me arrepiou da cabeça até os pés. Essa menina deve estar aprontando alguma. Sabe, ele comentou aquilo como se estivesse falando consigo mesmo. Tanto que me pegou desprevenido. Eu ouvi e tão desprevenido me pegou que eu perguntei: que foi que o senhor falou, seu Trajano? Falei que essa menina está aprontando alguma. Estou sentindo essa menina desligada, anda até passando uns produtos errados no caixa, errando o preço. Essa menina está aprontando alguma, só quero descobrir com quem. Eu mato. Olha, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Porque deu a nítida impressão que aquele não era um comentário qualquer. Era, na verdade, uma ameaça velada. Será que ele estava desconfiado de mim? Só podia. Olha, eu fiquei gelado. Eu fiquei gelado. Medo. Pavor. Repito, ele tinha um ciúme, um cuidado com essa menina, que era uma coisa até um pouco além do normal. Eu sabia disso desde o começo. Até porque, como não teria, meu Deus? Ela era tão linda, tão maravilhosa. Parecia uma bonequinha de porcelana. Naturalmente que depois daquilo fiquei super assustado. Até porque senti, repito, que aquele não era um comentário comum. Não era assim uma reflexão dita por dizer, não. Ele falou aquilo e depois olhou para mim, de olho arregalado. Era como se fosse uma ameaça. Tremi na base. Será que esse velho tá desconfiado? Mas a gente faz tudo tão escondidinho. Fiquei muito assustado. Até porque, sei lá, pressenti que era uma espécie de indireta. De repente, sei lá, ele tinha percebido
alguma coisa diferente entre nós, talvez não soubesse. Ou até sabia, mas de repente, não sei, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas fiquei com muito medo. E se alguém tivesse visto e contado para ele? Tudo era possível. Deus me livre. Eu não queria nem imaginar. Até aquele momento, não tínhamos ainda passado dos beijos e abraços. Só que era tão difícil me controlar quando estávamos juntos. Meu Deus, essa menina mexia comigo demais. Sabe, era uma coisa louca, uma vontade de atravessar o sinal. E fazer coisas com ela que eu sabia, não deveria. Primeiro, pelo perigo que eu estava correndo ali com aquele homem, e depois porque era casado. Tinha uma mulher para respeitar. Uma mulher que em 6 anos de casamento eu nunca tinha traído. Quando a gente se encontrava, eu não resistia e vivia lhe fazendo convites, propostas. Cheguei até a lhe pedir uma prova de amor. Só que ela sempre dizia que ainda não estava preparada. Pudera. Era virgem ainda. O que não vou negar, me deixava ainda mais louco de paixão. Nessas alturas, a consciência de que eu não devia já tinha me abandonado. Tudo bem, eu não devia. O problema é que eu queria. Meu corpo exigia. Eu já estava tomado pelo desejo. Nosso caso, no entanto, não chegou a durar 2 meses. Eu ainda estava no período de experiência ali no mercado quando o inevitável aconteceu. Um dia, por ser um feriado santo, somente eu, ela, Cauane, o seu irmão e o entregador estávamos trabalhando. O entregador tinha saído para fazer uma entrega. O irmão dela tinha ido até o banheiro, de modo que ficamos apenas nós dois ali, já que também não tinha nenhum cliente dentro do mercado. Fui sorrateiramente até o caixa e comecei a provocá-la. Estou te esperando lá no estoque. Ela regalou o olho para mim. Você ficou louco? O meu irmão está aí, esqueceu? Ele foi no banheiro. Aliás, levou até uma revista, acho que vai demorar. Estou te esperando. Não, é perigoso. Depois a gente se fala. Ah, Cauane, teu irmão é um tonto. Ele não vai notar nada. Depois você dá uma desculpa, diz que... Estou te esperando lá no estoque. Ela também não resistiu. Quando cheguei no estoque, não precisei esperar mais do que 2 minutos para vê-la adentrando e se aproximando de mim. Era tudo o que eu mais queria. O problema é que a gente nunca sabe o que vai acontecer no minuto seguinte. Mesmo com todas as garantias, mesmo tendo tomado todos os cuidados, mesmo sabendo que ali no mercado, naquele momento, além de nós dois, só tinha seu irmão e que ele estava no banheiro, ninguém pode adivinhar o minuto seguinte. Só que eu adivinhei. Adivinhei porque vi. Estávamos no maior amasso, quando vi o pai dela se aproximando e surgindo na minha frente. Devo ter ficado branco naquela hora, enquanto o velho ficou vermelho, bufando. Dava para ver faísca saindo dos seus olhos. Mas que pouca vergonha é essa? O que você pensa que está fazendo com a minha filha, seu cretino? E você, menina? O que
que você está fazendo aqui, Cauane? Ficou louca? Mas eu mato os dois. Mas eu mato os dois! E foi então que aconteceu uma coisa que eu juro, não esperava. Em vez de obedecer a ordem que o pai havia dado, até porque o homem estava furioso, bufando, ela ficou entre mim e o velho. O senhor vai mandar ele embora, pai? A culpa não foi dele, ele não fez nada não. Eu gosto do Nelson, pai. Mas que gosta, menina? Ficou louca! Cretina! Além de tudo, esse verme é casado, você não sabe? Não tô nem aí, pai. Eu já falei que eu gosto dele de qualquer jeito. Mas que gosta, menina? Você não tem nem idade para saber o que é gostar de alguém. O velho falou aquilo e me fuzilou com o olhar. Você sabia que é crime se meter com menina menor de idade, seu Cristiano? Hein, desgraçado! Naquela hora, eu tive assim um instante de perplexidade, porque não entendi nada. Meu Deus, ela tinha me dito que tinha completado 18 anos. E agora veio o pai dela, furioso, dizendo que ela era menor de idade. Só depois descobri que ela tinha mentido. Cauane não tinha 18 anos coisa nenhuma. Tinha só 16. Tinha mentido para mim até para facilitar a aproximação. Mas o que me deixou surpreso mesmo foi o fato de ela ter peitado o pai, enfrentado o pai. Começou a dizer que gostava de mim, que não era para me mandar embora, que se ele fizesse isso, ela fugiria de casa. Olha, juro que aquela sua atitude me deixou muito surpreso. Eu não imaginava que ela fosse comprar aquela briga. A certa altura, o velho começou a discutir mais com ela do que comigo. Me deixou meio de lado, assim. Só que, naturalmente, naquele mesmo dia, acabei sendo demitido. Eu não esperava outra coisa. O velho disse que só não ia dar parte de mim na polícia porque não queria que aquele episódio se espalhasse. Não queria que o nome da filha ficasse na boca do povo. Só que mesmo assim me ameaçou. Se você chegar perto da minha filha uma só vez, não é pra cadeia que eu vou te mandar não, viu, moleque? Te mandar é pro cemitério. Meu Deus, como não ficar assustado. Principalmente depois que eu soube que ela só tinha 16 anos, tinha mentido que tinha 18. A gente sabe que uma menina nessa idade é a maior chave de cadeia do mundo. Olha, fiquei cortando um dobrado de tanto medo que senti que aquela história acabasse nos ouvidos da minha mulher. Deus me livre. Ela jamais me perdoaria. O problema é que mesmo depois que eu saí do mercado, a Cauane continuou me ligando, continuou indo atrás de mim. Pelo jeito, devia estar mesmo apaixonada. O que, por um lado, me deixou muito feliz, até porque eu estava apaixonado por ela também. Só que, por outro, acentuava o meu medo. Medo de ser morto. Medo de perder a minha família. Medo de minha esposa descobrir. Até porque, se não estivesse apaixonada, não teria enfrentado a fúria do pai do jeito como ela enfrentou. Só que o medo foi maior. Medo de tudo, do pai dela, da minha esposa descobrir. Assim como também fiquei com medo de me entregar àquela paixão e depois chegar à conclusão de que tinha errado. Como eu ainda não tinha conseguido outro emprego, um certo dia tive a ideia de vir embora para Curitiba. Eu tinha uns parentes aqui, podia pedir que me dessem pelo menos uma força do começo. Para minha sorte, a minha mulher gostou da ideia. Ficou meio receosa no começo, não queria morar longe da sua família, que morava toda lá em Santa Catarina, mas no fim acabou achando que era uma boa. Sorte minha. Quer dizer, de uma certa forma.
Esse mês completa 1 ano que viemos embora. Para minha sorte, a Selma nunca ficou sabendo do que aconteceu. A gente sempre vai visitar os nossos parentes lá na nossa cidade, só que eu faço de tudo para ser o mais discreto possível. Tudo para, de repente, não encontrar aquela menina ou alguém da família na rua. Imagine a situação. Dar de cara com algum deles. O problema é que, apesar de já ter se passado praticamente 1 ano, da gente ter conseguido ajeitar a nossa vida por aqui, eu não consegui tirar essa menina do pensamento. Penso demais em tudo o que aconteceu. Às vezes, penso até que vou enlouquecer de tanto que a imagem dela me persegue. Tenho até medo de falar seu nome quando estou na cama com a minha mulher. Até porque sonho com ela direto. Sabe quando a pessoa marca, mas assim de modo profundo? Você, apesar do tempo que passa, você não consegue esquecer. Esses dias, eu encontrei o seu perfil numa rede social. E toda aquela saudade que eu sentia, parece que aumentou, quase me rebentando o peito. Ela postou umas fotos tão lindas. Meu coração quase saltou do peito quando olhei aquelas fotografias. Fico me perguntando se ela ainda lembra de mim. Se pensa em mim, pelo menos de vez em quando. Se faz ideia do tamanho da saudade que eu sinto dela. Fiquei até com vontade de lhe enviar um convite para fazer parte da sua lista de amigos no Facebook. Mas aí fiquei com medo de trazer toda aquela história à tona. Depois que a reencontrei ali na internet, parece que tudo ficou mais vivo, mais intenso aqui no meu coração. Meu Deus, por que será que eu não consigo esquecer dessa menina? Ela nem tem idade para mim. Apesar de ter quase, nessas alturas deve ter 17 para 18 anos. Mas, apesar de já ser, pelo menos assim do ponto de vista físico, uma adulta, eu sei que ela é praticamente uma criança, pelo menos uma adolescente. E depois eu tenho família, eu tenho mulher, eu tenho filha. E agora que estou longe, já faz 1 ano, eu tinha tudo para esquecer, mas não consigo. Por quê, meu Deus? E por que eu tinha de reencontrá-la através dessa maldita rede social? Por que eu tinha de ver de novo a carinha dela, o rostinho dela? Ela já era bonita, mas parece que ficou ainda mais linda. Será que alguém tem uma fórmula para tirar uma pessoa do coração? Se alguém tem, por favor, entre em contato com a produção desse programa e passe para mim, eu faço qualquer coisa. Porque sei que é uma paixão sem futuro. Ela não é para mim. Como se diz, ela não é para o meu bico. E, no entanto, não consigo tirar essa pessoa do coração. Não consigo tirar essa menina do meu pensamento. Não consigo esquecê-la, mesmo sabendo que preciso. Mesmo sabendo que é uma paixão sem futuro, que com ela eu não tenho chance, mesmo sabendo que tenho que cuidar da minha família, da minha mulher, da minha filha. Sou casado. E mesmo sabendo de tudo isso, eu não consigo esquecer dessa mulher. Eu simplesmente não consigo.